Olá, boa noite, gente. Que bom que a gente está junto mais uma vez por aqui. A nossa luta contra a Covid-19, desde o início da quarentena, reunidos às 19 horas. Hoje é uma conversa de amigos, como a gente estava conversando aqui antes de ir para o ar. Está o Thales, que vai dar uma boa noite aí. Ele está mandando o link para a esposa do Douglas para assistir a live, mas fala aí, Thales. Dá uma boa noite para quem está pessoal. chegando. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí, tudo bem? E está com a gente o nosso amigo querido, missionário. Vou falar o currículo dele, é que vai demorar quase o restante da live para poder falar. Que além de formado em Direito, ele é formado em Teologia, mestrado em Ciências da Religião. Ele congrega na igreja de um amigo muito querido também, o Reinaldo Júnior, lá, que estão formando, iniciando uma igreja chamada Igreja 21. Vai ser Douglas. papai agora, ele. Sim, sim. É um menininho, né? Acho que sim. E eles estão lá juntos, construindo essa comunidade como amigos também. Muito, muito legal você estar aqui, viu, Douglas? Dá uma boa noite aí para todos. Valeu, pessoal. E aí, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Para mim é um prazer poder estar aqui com o Rogério Tales. A gente tem caminhado, Deus tem nos colocado mais próximos e cada vez mais próximos, e isso tem sido algo muito gratificante. Poder encontrar amigos na caminhada de ministério do Reino de Deus é algo que dá prazer e satisfação para a gente. Então, para mim, é um prazer poder estar aqui nessa conversa, falar sobre vida, fé, esperança, coisas da parte de Deus, nesse mundo louco que a gente está vivendo. Então, para mim, muito bom poder estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Legal. Thales vai preparando o nosso coração para o nosso tempo de oração aí. Vai lá, Thales. Vou tocar hoje de um grupo de Brasília, ali de Goiás, e eles são... tudo que eles compõem é muito bonito. E aí, essa é uma das músicas mais bonitas deles. Lembra do episódio de Pedro indo pescar e quando ele puxa as redes, ele não vê nada e Jesus fala para ele jogar a rede do outro lado, e aí ele vai e volta. A Bíblia fala que eles nem conseguiam puxar de tantos peixes que tinha. E aí o refrão da música fala assim, que o céu revela um sinal ao mar. Então é como se Jesus estivesse dizendo para a gente, quando a gente está sem esperança e sem ter para onde olhar, eu estou cuidando de você, estou me revelando a você, como o céu que revela um sinal ao mar, como o compositor da canção quis dizer. Então, é muito bonita, ela fala muito ao meu coração, eu queria tocar, eu nunca toquei ela, então, para vocês, né, nas minhas brincadeiras em casa eu toco, mas queria tocar ela, acho que é bonito, queria que vocês pensassem nisso, em Jesus, num Deus que se revela a nós, nas nossas dificuldades, e o céu revela um sinal ao mar, como Jesus se revelou a Pedro naquele momento. Velejar, lançar a rede ao mar e ver o sol se pôr em vão. Vê lá a solidão do mar, remar, Pedro de volta ao chão, recolher as redes vazias, sem achar a luz, e perceber a vida por um fio
tristeza no olhar. Ouvi a voz do Mestre ver. Um céu revela um sinal ao mar. Ouvi a voz do Mestre ver. Um céu revela um sinal ao mar. Lança, Pedro, sua rede crê, pescar, redes da fé nas mãos e espalhar aos 7 mares o fisgo dessa luz e navegar em águas turvas, pesqueiros da fé. Ouvi a voz do Mestre ver. Um céu revela um sinal ao mar. Ouvi a voz do Mestre ver. O céu revela um sinal ao mar. Amém. Valeu. Amém. Muito lindo. Douglão! Tá tudo bem aí, tá conseguindo ouvir a gente, Thales? Caiu o fone aí no meio. Eu tirei de propósito. Ah, tá. Mas tá bem, tá ouvindo. Tá tudo então bem. Tá bom. Ô Douglas, você tem, eu não sei se pode chamar assim, uma mentora em comum. Você andou próximo da Ana Alzira Nascimento. Fala um pouquinho disso aí. Rapaz, na verdade, a Ana Alzira, assim, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Foi e é, né? Porque foi através da Ana Alzira que eu conheci minha esposa, né? Então ela é muito Em primeiro lugar. importante. Foi na casa dela. Eu fiquei hospedado lá porque eu fui foi uma conferência que teve na Universidade Metodista aqui em São Paulo, do Jürgen Moltmann. Não sei se já tem tempo isso, 2008, acho que foi 2008, então já tem bastante tempo. E aí ela arranjou um café, um chá que não deu certo, mas ela queria que eu e a minha esposa, que a Dani hoje é minha esposa, Daniela, se encontrassem. Então ela criou toda uma situação, porque a Dani fazia parte do pequeno grupo dela, da IBAB. E eu conheci ela porque ela foi minha professora no seminário, lá no Seminário Batista do Sul, quando eu fazia seminário. Na época eu ainda estava fazendo seminário, e aí quando eu vim para São Paulo, ela arranjou toda uma situação para a gente se encontrar. E aí a gente se encontrou, e aí, tipo, aí no dia seguinte foi eu, a Dani, a Nalzira e o Juninho. A gente foram nós 4 para a Universidade Metodista no congresso que estava tendo lá. Foi lá que eu encontrei o Júnior também, que hoje é pastor da Igreja 21, que é a igreja que eu tô, né? Então o mundo faz meio voltas assim, né? E aí foi a primeira vez que eu encontrei o Júnior. Na época ele ainda estava trabalhando na IBAB, estava como seminarista. Então ele estava como seminarista ainda. Faz tempo, então. Isso. Faz tempo. Ele ainda era, e aí ele estava, acho que, trabalhando lá. Acho que ele trabalhava no administrativo, alguma coisa assim. Não vou saber agora exatamente o que ele estava fazendo. E aí conheci ele e ela lá. E aí depois... Aí eu fiquei
E eu gostei muito da Dani, né? A Dani também gostou muito de mim, mas aí, tipo, como que a gente se encontrava? Aí eu fiquei pensando numa forma, porque ela mora em São Paulo, estava fazendo residência, e eu trabalhava como advogado no Rio e estava fazendo seminário no Rio. Então nossas Uhum. vidas estavam assim, né? E aí um amigo meu casou, e foi a desculpa que eu fiz para poder encontrar com ela no final de semana. Então, assim, a Nauzira, ela desde que eu a conheci no seminário, ela sempre, aí eu conheci ela estava implantando um projeto radical, né? Uhum. Eu acho que estava no Radical África 3 e estava no primeiro Latino. Uhum. E, e aí, então, era cheio de jovens, né, junto com ela, né? Porque aí tava todo mundo lá. Então, ela sempre foi uma inspiração, assim, quando eu ouvi a história dela e tudo. Uhum. E aí eu falei, cara, eu tenho que estar perto dessa pessoa, porque essa pessoa aí é punk, Ela, né? ela é muito especial. Deixa eu só ajudar as pessoas, porque a gente começa a conversar como se a gente estivesse na sala de casa, mas a gente tem um monte de gente assistindo a live. Então, só para quem não sabe, a Nauzira Nascimento é uma das missionárias batistas mais, como eu diria, mais reconhecidas pela nossa denominação. Ela trabalhou muitos anos na África, mais especificamente na Angola, conseguiu construir o Seminário Batista por lá, mas o maior respeito que todos têm pela Nauzira foi porque quando Angola entrou em guerra civil e todos os governos estavam tirando os seus missionários e as pessoas que são de outros países de lá, a Nauzira escolheu ficar e foi dada por desaparecida e morta por bastante tempo e descobriram que ela estava viva e bem. E ela hoje promove muitas coisas bonitas. O Douglas podia falar um pouco sobre essas coisas que a Nauzira promove no meio da junta. Explica para o povo o que é radical. Você podia falar também o que é o que ela faz agora, me desculpe, deu branco, o Vocari. Fala um pouquinho disso aí. Não, então, a Nauzira, assim, ela sempre foi uma inspiração para mim, e até é legal você tocar o nome dela, porque o que eu vou falar acho que tem muito a ver, que eu gostaria de talvez compartilhar, nesse momento que o Thales estava tocando, eu estava meditando Uhum, aqui e lendo algumas coisas que eu acho que eu gostaria de compartilhar a respeito de algumas reflexões que eu tenho feito. Mas uhum, a Nauzira, assim, eu acho que ela ficou muito conhecida porque ela fundou um seminário em Uambo, onde foi o epicentro da guerra, onde tinha uhum, bombardeios todos os dias, e o seminário batista era a única coisa que funcionava na cidade, né? E por muita ajuda também de muitas igrejas aqui no Brasil, uhum, né, que apoiavam o trabalho dela, então ela levava toneladas de doações, apoiava muito as pessoas lá, e Deus a usou lá para como, na verdade, enfermeira, né? Então, porque ela cuidava tanto dos dois lados, né? Ela cuidava tanto do pessoal do governo quanto o pessoal que estava na guerrilha, né? Então, uhum. dentro da Guerra Civil de Angola. Então, ela falava que ela cuidava de mutilados todos os dias, gente que, tipo... E ela disse que a, a, o que que ela feito dela foi servir as pessoas. E assim ela mostrou o amor de Deus e ela converteu muitas pessoas sem nunca ter que fazer um apelo, mas é que as pessoas queriam ser como ela era, né? Que Então lindo. ela foi um grande exemplo, né? E tanto é que até ela comenta um dia que durante os períodos do pós-guerra, depois, houve um grande número de registros de mulheres chamadas analziras, né? Ah, que Que legal, lá em velho. Angola. Não sabia disso. Então, aí ela tem e muito do que as pessoas conseguiram sobreviver na cidade por causa do que ela fez, né? Porque a cidade ficou totalmente destruída, você não tinha como é, alimento, então tipo a única coisa que tinha às vezes era a lanchonete do seminário, então a lanchonete do seminário alimentava a cidade, né? Então coisas desse tipo, né? Então, por isso que a primeira vez que eu ouvi a história dela, eu falei, cara, que coisa fantástica, né? Que doação, que exemplo de radicalidade de vida, né? E muito de tudo que ela fez me inspirou bastante, assim, né? Eu acho que
até mesmo no seminário, quando eu estava no seminário, foi muito bom ouvi-la, porque isso me deu uma inspiração para poder reafirmar aquilo que eu acreditava e como eu queria, de certa maneira, dedicar a minha vida, viver a minha vida, entregá-la ao ministério para que Deus me usasse, né? E então devo muito isso a ela. Mas o que eu sou mais grato à Nauzira, apesar dela ter feito isso tudo, ao fato dela ter me proporcionado conhecer a Dani. E hoje eu tenho a Isabela e a Dani como minha família, né? Então essa é a minha maior gratidão que eu tenho com relação à Nauzira. Você conheceu ela como? Você falou mentores. Você está falando de você, né? Então, ela de Não. alguma forma teve muita influência quando eu era secretário executivo lá do Instituto Papel de Menino, que ajudava na ressocialização de menores infratores. Em tudo quanto é favela de São Paulo eu estava. E teve um episódio Você trabalhou em que com a Silvana também, então. Isso, Silvana Urbani, muito bem. Ela vai estar com a gente no clube esse Eu último falei pro sábado. Thales, Gente muito boa. feliz, muito feliz. Que bom que você só anda com gente boa. Isso me deixa feliz. E aí, teve um episódio muitos episódios com a Nauzira, mas um que me chama a atenção, a gente estava servindo na Missão Sena, a gente tinha levado um grupo de voluntários para servir lá, dar banho nos moradores em senhores de situação de rua, enfim. E tinha um rapaz lá que eu comecei a conversar com ele e tudo, e ele estava com uma ferida na perna enorme, assim, sabe? E a Nauzira, como enfermeira, se aproximou, percebeu e falou: se ele não fizer uma cirurgia, ele vai perder a perna. E aí ela meio que ligou para umas pessoas e ela meio que marcou com ele. Era uma quarta-feira à noite, ela meio que marcou: ó, daqui a 2 dias, na sexta-feira de manhã, eu venho aqui buscar você. Você aceita fazer a cirurgia nessa perna? É perigoso você perder a perna. Aí ele falou, sim, eles me chamavam de Zé, né? Ô Zé, você vai vir aqui também? Tudo bem. Aí eu combinei com ela. Então eu e ela fomos na De quê? De sexta-feira. Zé? Por Não que precisa Zé? falar. É uma longa história. Por favor, deixa quieto. Aí eu fui, só que aí o homem não foi, cara. E essa mulher ficou virada no giraia, porque ela falou, não, ele não vai perder essa perna, em nome de Jesus, ela não vai perder essa perna. E a gente começou a sair fazendo entrevista na Cracolândia para descobrir onde esse cara ficava. Então os caras, falava o nome dele, ele costuma ficar em tal lugar. Aí a gente foi, não, ele passou por aqui hoje, mas foi em tal lugar. Sei que a gente passou, tipo, a sexta-feira inteira, e ela foi até conseguir achar o homem, e o homem fez a cirurgia e não perdeu a perna, cara. E foi uma experiência marcante, vocês conseguiram achar o cara? Então a gente foi atrás daquele homem para ele não perder a perna. A perna era dele, ele fugiu de fazer a cirurgia na perna e uma experiência marcante. Mas a Nauzira, de alguma forma, ela mentoriou uma geração, né? Eu, você, o Juninho, a Mayra, a Andréa do Espírito Santo, tinha uma turma que andava na Jubesp nessa época, a Gladys, eu tenho bastante gente que a gente andava meio que, ou não andava junto, ou se conhecia, uma geração que ela discipulou, assim. Então, o que eu acho bacana assim, acho que dá tentar trazer um gancho, porque do que talvez eu acho que eu gostaria da gente conversar um pouco hoje, que eu acho que a Nauzira, eu acho que ela representa alguma coisa que eu acho que, de alguma forma, de uma maneira geral, eu sinto que a gente está um pouco em falta, né? Assim, tipo, eu acho que na história da igreja, eu acho que você tem momentos e tem pessoas, né? Então, eu acho que a década de 50, 60, você tem um fervor missionário, assim, muito grande. Então, as pessoas estão, tipo assim, parece que, tipo, que Deus vai voltar, tipo, amanhã, sabe? Assim, aquela coisa, assim, da intensidade, da entrega, do tipo, de... E hoje eu sinto que, tipo, a coisa ficou um pouco, assim, mais administrativa, mais, tipo, mais apresentação do que necessariamente conteúdo, assim, sabe? Tipo, a coisa tá muito mais estética do que
estática no sentido de presença do espírito, sabe? Assim, tipo, e aí eu estava refletindo um pouco sobre isso, assim, né? Outro dia eu estava conversando até com, com a, com a Eloy, sobre algumas coisas assim, né? De como, sei lá, parece que a gente está vivendo um tempo em que parece que você, por exemplo, referências assim como a Nauzira, parece que não surgem. Não sei se você entende o que eu estou falando, sabe? Tipo, Claro. parece que a gente olha para o que a gente tem hoje e parece que você tem um vácuo, assim. Parece que as pessoas estão mais preocupadas em, tipo, eu acho que criou uma virtualidade de fé, sabe? Assim, você está muito mais preocupado, tipo assim, em, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui agora, né? As pessoas estão muito mais preocupadas em ter seguidores no Instagram, no Facebook, tipo, criar conteúdos para conseguir pessoas que as sigam online e que isso, que de certa forma isso até gera uma monetização, assim, né? Você ganha um dinheirinho, dependendo da quantidade de gente que está seguindo, conteúdos que você está gerando. Mas, tipo assim, parece que as pessoas estão muito mais preocupadas em aparecer, em se posicionar, em criar essas situações, do que necessariamente encarnar Deus no mundo, sabe? Assim, tipo, então, a ideia, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, que às vezes, vamos supor, não sei se acontece isso com vocês, vou estar aqui, mas, tipo, a gente acontece alguma coisa, de repente, todo mundo tá falando sobre aquele assunto online. Tipo assim, a tua timeline, ou seja lá o que for, meu, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um assunto, politiza tudo, divide tudo, e tipo, aí tá todo mundo falando sobre aquilo. Aí de repente passa, aí acontece uma outra situação, aí aí todo mundo bota a charge de alguma coisa a respeito do assunto, bota não sei o quê, e de repente o assunto acaba. Tipo, passa uma semana assim, a importância do assunto era tão grande, de repente não tem mais importância nenhuma. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais, tipo assim, dos conteúdos online. Então a necessidade de se criar a situação para debater, se posicionar e falar, pô, fulano de tal falou sobre esse assunto, sabe assim? E você virtualiza a presença de Deus de certa forma. Então, por quê? Porque, por exemplo, se fulano de tal não falou sobre esse assunto, por que ele não falou sobre esse assunto online? Sabe? Até as pessoas acabam esperando posicionamentos online o tempo inteiro sobre tudo o que está acontecendo, e ninguém consegue viver 24 horas se posicionando online sobre tudo sobre todos os trend topics do Twitter ou todos os trend topics do que está acontecendo, seja no Facebook, Instagram, TikTok. Cada hora tem uma rede social diferente em que as pessoas e aí você tem que seguir aquele padrão daquela rede e tudo mais. E parece que as pessoas, e acho que essa pandemia meio que tipo aumentou isso, sabe? Assim, tipo, aí as pessoas vão esperando essas situações e no concreto da vida, as pessoas estão sofrendo, estão morrendo, e a minha timeline, não redime as pessoas, sabe? Assim, não ajuda as pessoas a encontrarem. Então, eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Como que, de certa maneira, hoje, a gente vive um tempo, não sei, é a percepção que eu tenho. Pode ser que eu esteja totalmente errado, mas parece que a gente vive um pouco um tempo, depois se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, mas a gente vive um tempo, assim, de uma sensação que eu tenho, assim, de um esfriamento, sabe? Assim, parece que, tipo assim, a igreja é um compromisso, no sentido de que, tipo, você perde um pouco a questão da realidade comunitária da igreja, você passa a ter mais uma realidade de consumo. Até as igrejas que lutam contra o consumo, elas produzem um mercado de consumo. Entende o que eu estou falando? Não sei se, tipo... E aí, as igrejas, parece, todas têm que ficar correndo atrás do que o pessoal está gostando, do que o pessoal está curtindo, do que as pessoas estão fazendo. Às vezes eu acho que a gente vira refém dessa realidade que se impõe a gente, sabe? Tanto virtual
como qualquer outra coisa. E as pessoas continuam com as suas mazelas, às vezes sofrendo sozinhas. Mas, por exemplo, se a gente pega hoje, na nossa igreja, como comunidade, em quem que a gente confia para a gente ser a gente, completamente a gente, com as pessoas, sabe? Em quem que a gente confia para... E aí eu fico pensando assim, às vezes a minha mente é meio maluca, né? Eu fico pensando assim, cara, eu fico imaginando Deus olhando, tipo assim, olhando, vamos supor, pegar uma determinada igreja por aí, pegando, olhando essa igreja, aí vendo assim, caraca, olha só o que está acontecendo aqui nessas relações, tipo, tá uma confusão só. O primeiro é que já fico imaginando Deus falando caraca, né? Pô, caraca, o que tá acontecendo? É que Deus é carioca, né? Um dia você vai entender isso daí. Mas é sério, e o espiritual fala assim, eu tenho que encher esse pessoal da minha presença, mas tipo, tá só preocupado com, sei lá, com ele mesmo, o outro tá só fazendo não sei o quê, o outro tá só fazendo não sei o que lá, o outro tá mentindo do não sei do que, o outro tá... E a realidade igreja fica uma coisa cansativa, entendeu? Porque ficam... E às vezes não só isso, mas... Eu não sei, eu acho que, tipo... A gente olha assim, eu lembro, não sei, posso estar enganado, mas que a gente tinha um tempo em que você tinha referências que você olhava assim, você falava, caramba, cara, essa pessoa aqui tem algo assim na presença de Deus, sabe? No seu agir, no seu falar, na sua ministração, a maneira como a igreja se... Agora parece que tudo é uma rotina de apresentação, entendeu? Tipo, a experiência comunitária, ela se perde no meio do, tipo assim, do... Não que eu tô dizendo que tem que ser uma zona, tipo, começar com meia hora de atraso, sei lá, não é isso que eu tô falando. Mas Você está falando de partilha, de reino de Deus, de sentar-se à mesa, do reino de Deus, do olhar nos olhos. Sim, mas eu acho que... Mas eu percebo que, tipo, você parece... Não sei, eu acho que a igreja, ela tá meio perdida e eu acho que a igreja foi sugada para dentro de um embate sociopolítico e ideológico, assim, sabe? E tipo, as pessoas, aí agora tudo que você, e aí parece que tudo é uma disputa de narrativa, entendeu? Hoje, tipo, o que a gente tem é disputa de narrativa e você não tem, tipo assim, um olhar de compaixão, de tipo assim, de se entender como unidade do corpo de Cristo. O que se tem, pelo menos é o que eu tenho visto, né? Eu posso, aí a pessoa vai falar, você tá errado, não sei o quê, mas não sei. E eu Para quem acho está que assistindo, Douglas, se você fala narrativas, eu entendo o que você está dizendo de narrativas sociopolíticas. E, na verdade, tem gente que acha que é apolítico, mas ele está envolvido no discurso dessas narrativas que você está falando. Então, seria muito legal só se você desse alguns exemplos práticos do que são essas disputas de narrativas, assim, do que você pensa. Acho que não enfatizar a questão política, mas vamos imaginar uma pessoa que acha que não entra nessas discussões políticas, mas... Eu vou dar um exemplo para você. Hoje você abre qualquer canal de televisão, programa, que você coloca pessoas para debaterem, o problema sempre fica de lado. O que elas fazem é simplesmente buscar rótulos para poder desmerecer e desqualificar a pessoa por causa de um posicionamento ou outro que ela venha a ter, seja ele político ou de qualquer coisa. Então, as pessoas elas estão muito mais preocupadas não é a palavra que eu ia usar essa, tipo assim, no Rio a gente fala um termo, vou usar o outro termo, tipo assim, as pessoas estão muito mais preocupadas em esculachar outra pessoa do que necessário, ou desaprovar outra pessoa para desmerecer o que ela está falando, do que necessariamente sentar e tentar entender o problema, e tentar, e tipo assim, e ouvir a outra parte, né? Então tudo tá tipo assim, parece que qualquer coisa que você fale dá choque de todos os lados, seja ele qual for. Então tudo está muito tenso em tudo que você for querer conversar, né? E a gente não consegue ter mais espaços
seguros ou espaços em que as pessoas possam ser ouvidas a partir do que elas têm, mas que elas também saibam ouvir sem necessariamente você precisar ficar agredindo um ao outro, É né? verdade. Então, isso eu acho que são narrativas. Você pega um determinado fato e você coloca ele dentro de uma linha de pensamento única e rotula aquilo e as pessoas se afastam, né? Então, Uhum. e acho que isso acho que é bacana. Em que sentido que eu falo bacana assim? Porque Cristo, cara, é muito Deus. Porque na última oração dele, o que ele mais orou foi para que as pessoas fossem uma, entendeu? Tipo assim, Sim. A tudo que a oração gente vive, sacerdotal em João 17 ou 16? João e 16. acho que João é, 16. acho que é 16 ou João 17. 17. Tipo, É. tudo, acho que é 17. João 17. Tudo que ele ora é para que as pessoas fossem um, sabe? Uhum. E ele repete isso diversas vezes. Tipo, ele não chega e fala assim, pai, oro para que o apelo dê certo, oro para que o culto corra bem, oro para que... Não, ele ora para que as pessoas tenham unidade. E hoje eu olho para a vida que a gente vive em sociedade, e eu acho que a coisa mais difícil que a gente está conseguindo ter é unidade no meio da igreja, Uhum. né, do meio da sociedade. E as pessoas não estão nem aí para isso também. Tipo assim, não importa. O que interessa ou é vencer o debate, ou é mostrar que está certo, ou é tipo. Parece que tudo virou uma grande partida de futebol e você tem dois times que ficam um tentando desmerecer o outro com piadinha, ironia, não sei o que, tal, tal, tal. Então fica todo mundo nesse embate e a real vida em Cristo se perde, porque aí o que interessa é eu desmerecer, sei lá, o corintiano, ou eu Uhum. sacanear o São Paulino, né? Uhum. Ou, enfim, e fica essa luta de cores assim, e, e a real vida da igreja se perde, né? Porque aí a gente fica só nas lutinhas da vida pequenas, né? E, e por isso que eu falo que eu sinto do espírito ter se esfriado, assim, sabe? E aí é como Uhum. se, nesse sentido, do tipo, porque você é de Deus se você tipo, tem isso. Ah, não, você é de Deus se você tem isso. E aí você, tipo assim, você chapou, rotulou a pessoa, é aquilo, você não tem experimento do fruto do espírito, vida comunitária, como aquela pessoa interage na união do corpo da igreja, como que você exercita os dons. Então a igreja, às vezes ela passou a ser uma rotina administrativa de encontro de consumo. Então, tipo, e hoje na pandemia isso ficou Explica muito essa mais questão do notório. consumo. Porque hoje na pandemia fica muito Não, mais assim. eu Por exemplo, entendo, eu estou mas em é legal casa. para a gente. Não, Uhum. eu vou explicar. Por exemplo, eu estou em casa. Em casa, eu tenho oferta de tudo quanto é lugar. Se eu quiser Uhum. assistir um culto, sei lá, de uma igreja no Rio de Janeiro, eu vou assistir. Entendeu? Vou sentar em casa, vou ouvir os louvores, porque ela tem um louvor legal, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem uma mensagem boa. Não, hoje eu estou afim de ouvir, sei lá, o pessoal lá da igreja da Pio de Suzano. Hoje eu vou ouvir o pessoal da IBAB. Amanhã eu estou afim de ouvir o pessoal da Igreja Atitude. Hoje eu estou meio pentecostal, quero ouvir uma oração que respeite isso, então eu vou ouvir fulano de tal. Tipo, ou seja, você consome o que é Uhum. produzido dentro de um determinado espaço. Então, e você tem que Uhum. manter aquilo, né? Então, em todas as igrejas. Então, onde está a experiência comunitária? Por exemplo, Thales, como foi sua vida hoje? Né? O que está Uhum. acontecendo com a sua família? Entendeu? A experiência de corpo, de você suportar uns aos outros, de você viver uma realidade de Deus, de você encontrar espaço do perdão, de você, tipo, se perde, né? Não tem, né? Porque, tipo, eu tô onde eu tô e consumo aquilo que me satisfaz. Então, isso está sendo muito legal, então vou ouvir.
E eu não preciso, eu lá estou na minha igreja, estou dando o meu dízimo, então tudo virou uma relação administrativa institucional, né? E Uhum. aquela coisa assim da experiência do corpo de Cristo se perde, e a experiência da unidade também. Então, eu vou escolher aquela igreja que fala o discurso que tem o pastor lá que eu acho que ele é engraçado, então eu vou ouvi-lo, porque ele me faz bem, dou risada, é uma coisa legal. Tem um pastor que, tipo, que o cara estuda, traz conceitos filosóficos, traz não sei o quê, eu gosto de ler o que ele faz, e a gente não Uhum. percebe que tipo, todos nós vamos, de certa forma, sendo diluídos nessa dinâmica que faz com que a gente escolha o que a gente quer. Então, tipo, é como se você tivesse um grande menu do McDonald's. Então, hoje eu vou ouvir o louvor, sei lá, eu vim falar nome, né? Mas, por exemplo, uma igreja que é muito notória pelos louvores congregacionais dela, a Hillsong. Então, hoje eu vou ouvir, sei lá, Rio São Paulo, mas estou a fim de ouvir a pregação do pastor fulano de tal e quero vou comprar um curso para aprender não sei aonde em alguma outra igreja. Então, tipo, e aí hoje as igrejas Isso vendem gera cursos. Hã? coisificação não só da fé, você acha que isso gera coisificação das pessoas? E aí eu queria que você Sim, falasse, porque eu acho que eu queria também dar uma façada sobre o seu trabalho, um pouco de como você enxerga as pessoas. Mas do mesmo jeito que a gente pode fechar a tela do celular e abrir uma outra tela, a gente faz isso com as pessoas também, né? sim, sim, com certeza. Tipo, a gente não. E aí, é o que eu acho que é o grande perigo, é que, tipo, e aí é uma coisa do que eu gostaria de ler um pouco, é que talvez, né, qual é o grande sentido da fé que a gente tem, né? É que a presença de Deus se faça presente, né? Talvez até meio redundante falar isso, mas é como se fosse assim: Deus ele é onipresente, né? Então está em todos os lugares. Mas a presença de Deus está no meio da congregação, sabe? No meio do seu povo. Deus, e, por exemplo, a, a grande realidade de Cristo é que Cristo se faz Deus presente no meio dos homens, que é a Uhum. encarnação. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria, talvez, pensar um pouco mais, né? Nos dias de hoje na igreja. Então, Deus se faz presente, né, por meio de Cristo, a encarnação. A igreja é a continuidade desse ministério de Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja ela é o lugar onde Deus faz presente no meio dos homens, ou deveria Uhum. ser, digamos assim, né? Porque ela é o seu corpo. Então, tipo, a igreja ela não é o espírito de Deus. A igreja ela é o corpo de Cristo, onde o espírito manifesta a sua presença. Uhum. Então, a realidade da encarnação, ela é muito pessoas a realidade da encarnação. Foi só eu que caí? Não. Voltou, foi só você que caiu, deu No uma, seu uma microfone só. travadinha. Isso. Foi só eu? Não. Realidade da. Voltamos? Voltamos. A Tá, realidade da encarnação. eu perdi só uma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não, mas eu vou retomar. Deixa eu só ver se eu consigo conectar um negócio aqui. Não, o que eu estava falando é que a realidade da encarnação, ela continua, mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso. O que as pessoas... Uhum. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Estamos. Tá, Sim. acho que eu perdi o fone, não estou conseguindo ouvir por aqui, então vou... Mas vocês estão ouvindo bem, né? A gente está ouvindo Tranquilo, bem. tranquilo. Tá, então, as pessoas, elas não estão mais preocupadas com... Vou voltar. Hoje, a fé das pessoas estão preocupadas muito mais com o situacional delas, ou seja, como que elas podem adquirir um bem ou uma vantagem com essa fé ao qual elas professam,
do que necessariamente uma preocupação com a realidade de Deus no mundo. Entende? Tipo, como eu, como igreja, faço parte do processo de encarnação de Deus no mundo, né? Como que eu faço parte de ser corpo de Deus no mundo. Mas o que eu falo isso não é que Deus não está interessado com os problemas das pessoas, está interessado com os problemas das pessoas. Mas experimentar Deus de uma maneira ou de outra é algo que nos leva a passar por essa situação dos nossos problemas pessoais. Por exemplo, quando Pedro Pedro experimenta a Cristo caminhando sobre as águas, as ondas, quando ele experimenta a Cristo, quando ele tipo não está limitado à sua situação pessoal problemática de andar sobre as águas, mas sim com a realidade de Cristo que se manifesta. Né? O problema está ali. Isso não quer dizer que Deus não está, não se preocupa com os nossos problemas, porque quando Pedro cai, Cristo o levanta, entende? No meio das águas. Mas a experiência de andar se dá quando Pedro não está olhando somente para a realidade dos problemas no qual ele está enfrentando naquela determinada situação, né? Isso, até, vamos falar da Nauzira, que é uma coisa que eu aprendi com a Nauzira, e eu aprendi mesmo, porque eu andava muito com a minha fé, no sentido eu achava que o ponto focal da minha fé era a necessidade das outras pessoas. E a Nauzira falou assim, não, a necessidade, ela sempre existe. Então, tipo, como você escolhe qual é a maior necessidade, né? Então, vou botar um dilema aqui. Vamos supor, você como pastor, um membro da sua igreja morre e o outro membro da sua igreja acontece, sei lá, descobre que está com uma doença terminal, né? Então como que você escolhe que necessidade atender, sabe? Tipo, porque nós temos uma limitação. A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como você escolhe essa necessidade? Ela falou, o mais importante a se fazer é saber aonde Deus quer que você esteja. E Deus vai sempre querer que você esteja em um lugar para acolher, redimir e restaurar alguma necessidade ou alguma situação. Mas a frase famosa da Nauzira, que eu só queria citar, ou você mesmo pode citar, é que Deus está sempre realizando algo no mundo e que as nossas orações deveriam ser, Deus, me deixa atento, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo, né? Sim. Então, a necessidade, ela está aí. Se você pegar e falar assim, gente com fome, tem um monte. Né? E isso não quer dizer que não é para você não é para você não dar de comida para as pessoas. Não, é para você dar, mas você tem que se encontrar onde Deus quer que você esteja realizando aquilo. E para isso, você tem que estar comunitariamente ligado àquilo que é o corpo de Cristo, que é a presença do Espírito sendo manifesta na realidade presente do mundo. E isso só se dá na conexão de pessoas que professam a mesma fé, que se colocam num lugar de servos de Deus no mundo, de pessoas que estão interessadas no bem-estar da comunidade, não só no seu próprio bem-estar. Senão a gente passa a ficar tendo uma fé onde eu só oro para que fulano seja curado, onde eu só oro para que... às vezes, a gente não tem o poder de definir o que vai acontecer ou não. A vida como a gente tem agora, ela é precária. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma vida que está sempre em falta. Por quê? Porque a gente não tem a plenitude de Deus. Né? Nós temos experiências dessa realidade de plenitude de Deus. Né? E o que a gente busca é sempre estar, que é muito mais do que só um bem-estar emocional, entende? Que às vezes isso é muito confuso às vezes. E então isso hoje está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a igreja virou, de alguma maneira ou de outra, um lugar mais administrativo e institucional do que um lugar de comunidade, né?
E isso, eu acho que é o grande tendão de Aquiles da igreja hoje, né? Então, e eu acho que vai ser algo difícil assim de solucionar. Eu acho que os tempos vão ser difíceis, mas a gente precisa encarar essa problemática, sabe? Então, tipo, as pessoas passarem a perceber que encarnar Deus no mundo não é uma rotina só de institucional que se faz, que a roda girar, sabe? Mas é um lugar onde Deus realiza, e nós fazemos parte dessa realização, da grande missão dele de fazer com que o homem restaure a vida dele no jardim que ele tanto imaginou, né? E de certa forma a gente tem e aí eu acho que é bacana, essa encarnação ela vai tanto de um grau comunitário quanto de um grau pessoal, né? Ou seja, Deus ele se encarna em mim. O Henry Nouwen tem, e é um que eu queria compartilhar um textinho dele aqui, se você me permitir. Pode compartilhar. Eu gosto muito dele, e ele tem uma fala que eu acho incrível, que uma pessoa chegou para ele e falou assim, nossa, quando você fala, eu sinto um sentido profundo de que Deus existe, ou tipo, quando... E aí ele chega para a pessoa e fala assim, isso acontece porque o Cristo que há em mim encontra o Cristo que há em você, e isso gera a comunhão do amor de Deus entre nós. Então, é como a realidade, digamos assim, a realidade crística naquela pessoa encontra comunicação com a realidade de Cristo que há nele, e isso faz com que o corpo se estabeleça e a comunhão se perfaz entre os dois, sabe? É isso que eu acho que hoje falta a nós. Então, a igreja, hoje ela está muito mais interessada nas questões políticas de Brasília, a igreja está muito mais interessada, tipo, em como vai ter mais seguidores virtuais, de como ela vai tentar ser mais relevante, de como ela vai produzir conteúdo, de como ela vai criticar tal posicionamento, ou se posicionar assim, ou se posicionar assado, ou se fazer desse jeito, se fazer daquele outro. E só que essa não é a grande preocupação que a gente tem que ter. A grande preocupação que a gente tem que ter é que essa realidade de Cristo que nós temos, ela se manifeste no mundo, né? Eu acho que isso, aí você não tem receita de bolo, não tem, é um caminho, entendeu? Só que, tipo, o que se percebe é que as pessoas já estabeleceram as suas pautas, prioridades, e, tipo, e Deus vai tentando tocar o barco aí, conforme a coisa vai acontecendo. Eu tenho um grande receio de que Deus vai, como já aconteceu algumas outras vezes, abandonar a igreja no sentido... Que sentido que eu estou falando isso? No sentido de que virão movimentos de rompimento, sabe? A história mostra isso, assim. Tipo, ao longo da história, conforme a igreja vai, tipo assim, cada vez mais se burocratizando, se institucionalizando, criando uma situação até, de certa forma, opressora, existem movimentos de rompimento, né? Então, até de certa forma, se a gente olhar para a gente, nós somos um movimento de rompimento. A reforma protestante. Seria a reforma protestante. Movimentos de reforma protestante, né? Então, isso me preocupa um pouco, né? Porque, tipo, e aí hoje você vê várias pessoas falando, temos a necessidade de uma nova reforma. Estamos chegando aí para comemorar em 31 de outubro os 500 e poucos anos da reforma. E precisamos de uma nova reforma, sabe? Só que e aí você vê movimentos assim até às vezes bem agressivos, né? Por exemplo, no Chile, há pouco tempo agora, apedrejaram, queimaram vários templos lá de igrejas, né? Então, você percebe que parece que, tipo assim, a gente está caminhando para um tempo em que as coisas estão ficando mais intolerantes, mais agressivas, tempos meio estranhos, né? Mas eu acho que tudo isso
algo que eu vou percebendo, parece que as pedras estão clamando, entendeu? Acho que é um pouco assim o texto, né? Quando a gente e de certa forma é até uma realização profética, né? Que as pedras clamam. E eu acho que a gente vai voltar a viver um tempo em que as pedras vão clamar. Por quê? Porque não se percebe a encarnação de Deus no mundo, né? Você começa a ter dificuldade de enxergar pessoas que tenham compaixão, amabilidade, pessoas que tenham paciência, pessoas que olhem para a dor do outro, têm empatia e querem caminhar para que aquele outro consiga. O que a gente faz normalmente não é ter empatia, o que a gente faz é tipo assim, ó, você tem que fazer isso para melhorar, né? Tipo assim, você chega e determina o que a pessoa tem que fazer para melhorar, mas a gente nunca, para a gente é meio difícil, né? A pessoa entender o que necessariamente a pessoa tem ou está, né? Como ela está. Então falta acolhimento dos pecadores, né? Só que aí como acolher esses pecadores? Acho que essa talvez seja a grande resposta que a igreja precisa. Como acolher os pecadores, né? Por exemplo, e aí é que tá a gente lá na Missão Sal, né? Que você perguntou um pouco, né? Tipo, o pessoal cria a própria igreja, por quê? Porque as igrejas não aceitam os travestis que não querem mais ser travestis, mas ainda tem um corpo de mulher, porque nunca vai conseguir ter o corpo. Outro dia mesmo eu estava conversando com o Thales, por exemplo, a gente tem um rapaz lá na missão agora que ele decidiu deixar a vida de travesti, a prostituição, ele quer. E aí ele decidiu tirar o silicone do peito. Só que, por exemplo, uma cirurgia dessa custa R$10.000. A gente achou um médico para poder fazer a cirurgia, e aí agora a gente está numa campanha para poder conseguir arrecadar um dinheiro para que ele consiga viver uma vida em que ele consiga se perceber como homem, porque como você diz para a pessoa, você tem que ser homem, mas a pessoa tem um corpo de mulher, entendeu? Por causa de tudo que foi feito na vida, né? Então, como você ajuda essa pessoa com compaixão a conseguir viver da maneira como ela quer viver hoje, né? Então a gente lançou até a campanha, até fala aí, se alguém quiser ajudar a gente está precisando dessa ajuda para a gente poder conseguir ajudar que esse rapaz consiga viver a vida da forma como ele se percebe hoje. Ele quer estar próximo de Deus nesse sentido, mas ele se percebe hoje como um homem e ele quer tentar viver assim. E isso é algo que a gente está tentando ajudar ele a isso. Mas, por exemplo, um rapaz desse, que espaço ele vai ter na igreja hoje? Ele não tem, ele vai ser criticado, ele vai ter risadinha, vai ter piadinha dele, né? Ele vai ter que ficar convivendo com o escárnio das pessoas, você não tem espaços em que... E aí, como que Deus encarna? Entende? Acho que essa é a grande questão. Né? Então, como a igreja acolhe os pecadores e ajuda os pecadores na sua dinâmica de se reestabelecer, se redimir, né? Então, às vezes a igreja se coloca muito mais... E a religião institucionalizada, ela tem muito essa dificuldade, né? Era a grande dificuldade dos fariseus, né? Tipo, como que você acolhe aqueles que estão em falta, né? Isso porque, de certa maneira ou de outra, todos nós estamos em falta, né? Douglas, a gente está indo a 1h03, mas eu não queria que você nos deixasse. A gente não ia conseguir conversar, não ia conseguir falar. O negócio eu só não queria que você deixasse de ler o texto, porque... Eu vou ler. Eu sou muito abençoado pelo Henri Nouwen também. Pode ler e aí... Eu quero ler o texto. O texto vai falar mais de um sentido de encarnação pessoal, ou seja, como Deus se encarna em nós, né, o Espírito de Deus, e ele coloca a encarnação como esse objetivo último da nossa fé, né, que é a presença de Deus em sua plenitude
em nós e no meio de nós, né? Uhum. E aí esse texto é um texto até bacana. Eu vou colocar aqui, eu não sei se eu já falei algumas vezes, mas é um livrinho que, cara, nossa, cara, o Henry Nouwen estava muito inspirado quando escreveu isso daqui, mas na verdade é partes de um diário que ele escreveu dessa dinâmica dele de espiritualidade todos os dias e a maneira como ele ia percebendo a sua fé e tal. E aí ele escreve, e são trechos de um diário. O nome do livro é A Voz Íntima do Amor. Não sei se vocês conseguem ver aí. Não é mais editado, não sei por que, deveria ser editado eternamente, porque eu acho muito difícil de achar. Eu fiquei quase 6 meses procurando esse livro, mas é um livro muito bacana, aconselho as pessoas, se puderem, a comprar. Ele fala assim, ó, continue caminhando em direção à completa encarnação. Não desconte o que você já conseguiu. Você deu passos importantes em direção à liberdade que estava procurando. Decidiu dedicar-se completamente a Deus, fazer de Jesus o centro de sua vida e ser moldado em um instrumento de graça de Deus. Sim, você no íntimo ainda vive com desunião, sua necessidade de aprovação e louvor, mas você vê que fez escolhas importantes que mostram aonde quer ir. Você pode olhar para a sua vida como um grande cone que vai se estreitando à medida que caminha rumo ao fundo. Nesse cone, há muitas portas que permitem que abandone a jornada, mas você esteve fechando as portas, uma após a outra, avançando mais e mais em direção ao centro. Você sabe que, no final, Jesus está esperando por você, do mesmo modo que sabe que ele o conduz enquanto caminha nessa direção. Todas as vezes que fecha uma porta, seja a porta da satisfação imediata, a porta do entretenimento que distrai, ou da atividade compulsiva, a porta da culpa, a da preocupação, ou a porta da autorrejeição, você se compromete a mergulhar no seu coração e assim também no coração de Deus. Este é um processo que leva à completa encarnação. Leva-o a transformar-se no que já é, um filho de Deus. Permite que personifique mais e mais a verdade do seu ser. Faz com que afirme o Deus em você. Você é tentado a pensar que na vida espiritual não é ninguém e que na jornada os seus amigos estão muito adiante de você. Mas isso é um engano. Você precisa confiar na profundidade de Deus em você e viver dessa confiança. Esse é o caminho para continuar andando rumo à total encarnação. E aqui ele encerra esse trecho, né? Mas eu queria só reforçar essa parte, né? De que o grande processo da encarnação é o processo de transformação nossa no que a gente já é, que é filho de Deus. Né? Eu acho que isso é um grande ponto aqui que ele coloca, né? Como se as pessoas olhassem para a gente hoje, né? Elas olhariam para a gente e veriam ali um filho de Deus encarnado, sabe, assim? E, tipo, isso não é para que gere culpa na gente, mas é que, tipo assim, se elas não conseguem, então há caminhos, há portas que precisam ser fechadas, como ele coloca aqui. Então, o grande objetivo nosso, por exemplo, mais do que orar para que fulano de tal aconteça isso, orar para que aconteça aquilo, orar para que aconteça aquilo outro, orar para que aconteça aquilo não sei o quê. A gente está sempre na superficialidade das atividades da vida, mas existe algo que é mais profundo, que é a realidade de Filho de Deus em nós, e isso é que precisa realmente acontecer em nós e na igreja, né? E por isso que a fé dos primeiros é tão interessante, porque eles são itinerantes, eles são, tipo, vão para lá, vão para cá, vão estabelecendo comunidades, mas você pega os apóstolos, todos eles são itinerantes, todos eles são, tipo assim, não tem, né? Existem alguns movimentos hoje até engraçado, que são movimentos minimalistas, de pessoas que têm largado tudo, querem viver só com uma mochila, sabe umas coisas meio assim, doidas?
isso acontece. E eles viviam um pouco assim, dessa maneira, né? Não estou dizendo, pessoal, que é para vocês fazerem isso. O que eu estou falando é que, mais do que, tipo, a gente ficar só orando pelas circunstâncias, é a gente encarar a grande realidade da fé, que é nós nos transformarmos em filhos de Deus. Então, acho que isso, tanto na minha vida, na do Thales, na do Rogério, de qualquer pessoa que esteja assistindo a gente, acho que essa é a grande questão, sabe? E é da gente olhar para a gente. Por isso que quando a gente sempre está olhando para o outro, acusando o outro, fazendo não sei o quê, a gente não percebe a grande trava que há na gente. E existe uma trave ali em nós, né? Então, mas a gente não tem espaços para que essas traves sejam retiradas. As nossas igrejas são mais, às vezes, lugares em que a gente fica se dependendo. Por exemplo, você vai ver, cara, o que está acontecendo em Angola é uma parada bizarra. Tipo assim, o pessoal sendo enxotado do Brasil de igreja evangélica lá. Não vou falar aqui, tipo, de quem é e tal, mas, tipo assim, coisa que está envolvendo o governo, um negócio assim que você olha e fala, meu Deus, o que é isso? E a única coisa que Jesus ora é que a gente seja um, e não há unidade sem encarnação, porque todos nós temos que ter o mesmo Espírito encarnado, né, que professa Cristo. Não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Sua ressurreição. Aqui, ó. Vamos lá. Posso ler aqui. Eu quero fazer essa oração, todos nós. Claro, claro. Tendo dito essas coisas, erguendo os olhos em oração, disse: Pai, chegou a hora. Manifesta o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu designaste responsável por toda a humanidade, para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida real e eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que o enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com o teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de qualquer coisa, e os deste a mim. Eles agora fazem o que dizes. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo que me deste era originariamente teu, pois a mensagem que me deste eu a transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles, pois não vou mais me manifestar ao mundo, e eles vão continuar no mundo, enquanto retorno para ti. Pai Santo, guarda-os enquanto eles perseveram nesta vida, que conferiste com um dom por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma única mente, assim como somos um coração e uma mente. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Na busca da vida que deste por meu intermédio, eu me posicionei como um vigia noturno, e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde que se indignou e se inclinou à destruição. Agora volto para ti. Digo estas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles a tua palavra. O mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, como eu também não sou. Faze os santos consagrados na tua verdade. A tua palavra é a verdade que consagra. Amém. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Oro, Amém. Não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se
vou repetir essa parte. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma só mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração, uma única mente conosco. Então o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mal de que tu me enviaste e os amaste, do mesmo modo que amaste a mim. Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo, bem onde eu estou, para que possam ver minha glória, o esplendor que me deste, tendo-me amado muito antes que houvesse mundo. Pai justo, o mundo nunca te conheceu, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que me enviaste nesta missão. Eu revelei teu ser a eles, quem és e o que fazes. Continua a fazer isso conhecido, para que teu amor por mim possa estar neles, exatamente como neles eu estou. Amém. 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 Que a gente possa encarnar João 17. Obrigado por tudo, Douglas. Obrigado pelo seu carinho, por ceder aí esse momento. Obrigado, Thales. Obrigado por tudo. Obrigado. A gente está encerrando. Deus abençoe a todos. Obrigado você que ficou até esse momento nessa live. Obrigado. Gente.